Que o amor de Deus, na comunhão do Santo Espírito, possa ser com cada um de nós. Sejamos gratos à sua companhia, à sua presença, os seus livramentos no nosso viver diário. Eu estou editando a série sobre o Adventismo. E esta série, eu poderia colocar o nome nela: o amor de Deus pelos Adventistas do sétimo dia. Certamente por todos nós. Mas esta série eu tenho aprendido muito. Mesmo os senhores que não são adventistas têm aprendido também. É o grande amor do Senhor para com o ministério adventista. E eu estou falando nos estudos que esta é a última embarcação. Se os adventistas perderem esta embarcação, não virá outra, certamente. Olha, prepare aí o seu copo com água. No final iremos consagrar. Essa água é apenas um ponto de contato. Faremos também a oração no final para sermos mais e mais abençoados. E nesse pequeno estudo, eu falarei sobre o caminho. Os adventistas do sétimo dia querem levar o povo para a glória através de um outro caminho. E será isto possível? No livro de João, no capítulo 14, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença. Nos dê sabedoria para compreendermos as tuas verdades. João 14, versículo 6, onde o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jamais podemos chegar na glória por um outro caminho que não seja Cristo. E aí os adventistas não percebem que estão tentando chegar no céu por um outro caminho, um outro profeta, outros ensinamentos totalmente diferentes dos ensinamentos do profeta da igreja. E se os senhores adventistas duvidarem, faça uma comparação dos ensinamentos dos adventistas, sétimo dia dos senhores, pelos ensinamentos de Cristo. Faça uma comparação dos ensinamentos apostólicos pelos ensinamentos de Ellen White. Se estiverem totalmente de acordo, senhores permanecem nesse ministério, praticando estas doutrinas, estes ensinamentos, porque certamente, através desse caminho trilhado pelos adventistas do sétimo dia, é possível os senhores chegarem na glória. Agora, se os ensinamentos
dos adventistas, as doutrinas, não forem compatíveis com os ensinamentos de Cristo, com as mensagens apostólicas, aí eu aconselho os senhores a abandonar este caminho dos adventistas do sétimo dia, estas doutrinas, esta profetisa dos senhores, e se aderirem e se adequarem aos ensinamentos de Cristo, profeta da igreja. E aí vem os senhores. Se os ensinamentos dos adventistas não forem compatíveis com os ensinamentos de Cristo, significa que os senhores estão tentando chegar na glória por um outro caminho, através de um outro caminho. Jamais os senhores irão chegar. E este ministério adventista já nasceu levando almas para a perdição, através de um outro caminho. Os senhores sabem que este ministério nasceu dos enganos do ano de 1844. E eu sempre irei falar que esta dívida, a perdição dessas almas que se pereceram pelos enganos do ano de 1844, recaiu sobre o ministério adventista do sétimo dia. Senhores, têm essa dívida para pagar. E aí, os senhores, os adventistas, tentam justificar o injustificável. A Ellen White tenta se justificar o desastre do ano de 1844, mas não há justificação. Isto significa que os senhores estão tentando levar esse ministério por um outro caminho. Irei enfatizar sempre: senhores pastores levaram esse povo adventista para o exílio, mostraram para eles, continuam mostrando para eles um outro caminho, outros ensinamentos, um outro profeta, outras doutrinas, e estão falando com eles: olha, é por esse caminho que nós iremos chegar. Jamais os senhores chegarão. No livro de João 5, no versículo 39, o Senhor fala que nós devemos examinarmos as Escrituras. E aí vejam, senhores, fazendo esta comparação dos livros de Ellen White pelas Escrituras, eu que já li, continuo lendo as Escrituras, são diferenças gigantescas dos escritos de Ellen White pelas Escrituras. E o que eu fiz? Peguei os escritos de Ellen White durante os 20 anos que lá estive, coloquei em uma lata de lixo e continuo com as
as Sagradas Escrituras, porque nelas tenho a vida eterna. As doutrinas enganosas do ministério adventista, que eu estou sempre enfatizando aqui, que são só enganos, só inverdades, eu peguei e coloquei-as em uma lata de lixo e vim viver o Santo Evangelho, tendo Cristo como o meu profeta, o meu Salvador, o meu libertador. Então, eu eliminei os ensinamentos de Ellen White quando saí de lá, porque não confere com os ensinamentos de Cristo. As doutrinas errôneas do ministério adventista não tem nada a ver com a sã doutrina. Peguei-as e coloquei em uma lata de lixo e vim para o Santo Evangelho. E os senhores adventistas precisam fazerem esta comparação. Se os senhores quiserem ser salvos, se os senhores quiserem ser salvos através do verdadeiro caminho, Cristo, reprisarei tantas vezes, os senhores estão tentando chegar no céu através de um outro caminho. Se os senhores não acreditam, pegue os ensinamentos de Ellen White e compare com os ensinamentos apostólicos. Pegue as doutrinas do ministério adventista e compare-as com a sã doutrina de Cristo, Santo Evangelho. Os senhores irão perceberem esta diferença gigantesca. E quando os senhores perceberem essa grande diferença, deixe essas doutrinas adventistas, deixe os ensinamentos de Ellen White e venham para a luz do Santo Evangelho. E aí venham os senhores. O que ocorre com esse ministério adventista? Senhores adventistas estão enfermos. Senhores adventistas estão doentes, em exílio, estão exilados, enfermos, doentes, espiritualmente falando. Os senhores precisam de cura. A alma dos senhores estão doente. Os senhores precisam de cura, precisa de libertação. Jamais os senhores conseguirão chegar na glória por este caminho traçado pelos adventistas do sétimo dia. E aí vejam, senhores, quando os senhores fizerem esta comparação dos ensinamentos de Cristo para os ensinamentos da Igreja de Cristo, quando os senhores fizerem esta comparação dos ensinamentos da Igreja Adventista para os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Ellen White para os ensinamentos apostólicos, os senhores irão ver que esta igreja
este ministério estão levando as almas para a perdição. Infelizmente, porque jamais podemos levar almas para a glória, ensinando as falsas doutrinas, com enganos, por um outro caminho que não seja Cristo, caminho, a verdade e a vida. Não é difícil compreender isto. Só que os senhores ignoram todas estas verdades. Os senhores ignoram estas advertências. Tapa os ouvidos para não ouvir. Põe a mão nos olhos para não ver. Que estas doutrinas adventistas, estes ensinamentos adventistas, são totalmente contrários aos ensinamentos de Cristo, os ensinamentos apostólicos. É como os senhores quisessem chegar na glória trilhando por um outro caminho, senão Cristo. E isto não é difícil dos senhores perceberem, que este ministério adventista estão tentando levar os senhores para a glória através de um outro caminho, que não o caminho Cristo. E jamais os senhores irão chegar na glória trilhando por este caminho. Caminho totalmente diferente, desconexo. Os adventistas, os pastores, levaram os senhores para o exílio, mostraram as doutrinas, falaram, olha, essa aí é a doutrina, é por este caminho que nós vamos chegar. Jamais os senhores chegarão. Os senhores adoeceram nesse exílio, adoeceram nesse deserto, estão com a alma enferma, precisando de cura, de libertação. E o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, está dando estes ensinamentos para curar a alma dos senhores, para libertar a alma dos senhores, para tirar os senhores desse cativeiro, para resgatar os senhores desse deserto. Só que os senhores não querem compreender. E eu reprisarei: senhores adventistas, esta é a última embarcação, não virá outra. Devido aos cumprimentos proféticos, os senhores não terão uma outra oportunidade, infelizmente. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai, consagre esta água. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua santidade. Vamos participar. Esta água, estou reprisando em todos os estudos, é apenas um ponto de contato para dividir as bênçãos do Santo Espírito com cada um dos senhores. Estenda suas mãos para cá, meu Pai. Consagre as mãos desse homem, desta mulher, desta família, quando colocarmos no alto da cabeça. Se houver uma ação de um mal, uma seta, uma praga, que possa ser repreendido na autoridade do teu santo nome. Agora, coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai. Exaltado seja a sua santidade, exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito. Passa, meu Pai, com fogo do Espírito, do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, para o abismo toda obra que não procede do Senhor. Agora repita comigo:
na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção do seu viver diário para a glória do Santo Espírito. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Você que ainda não fez essa aliança, faça essa aliança agora. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, estamos renovando a nossa fé, a nossa aliança com o Senhor. Abraça esse homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, esta família com a sua proteção, meu Pai, com a força do Santo Espírito. Nos dê sabedoria, entendimento a cada dia. Abraça-nos com a tua proteção na glória do Santo Espírito. Que o Senhor te abençoe, dando-lhe sabedoria, proteção, nos guardando no nosso viver diário para a glória da sua presença. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.